caridade, caridade para com os criminosos. Está no, esqueci de pôr, mas está no capítulo 10, 11, itens 14 e 15. Tá? São duas histórias, são duas lições pequenas. E está repleto, leiam, porque são poucos parágrafos, mas está repleto de coisa ali, que a gente precisa reler para poder captar. Então vamos lá. Como eu gosto das definições, né? Então vamos lá. Amor. Amor é a essência divina, a força motriz do universo e a lei maior da evolução. É a base para uma união fraterna, para a caridade, para a compreensão entre os seres. Ele se manifesta no bem, através da caridade e da compaixão. Sabe o que eu descobri? Que a compaixão é acima da caridade ainda? Eu não tinha essa noção. E a compaixão, até eu pus, a compaixão é a somatória da compreensão, mais ternura, mais desejo prático de ajudar. Sai da teoria, vai para a prática. Eu não tinha essa ideia. Com relação à caridade, é a benevolência para com todos. É a indulgência é a tolerância para com os outros, né? É a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tem muita palavra aí de peso que é tão difícil. Já começa aí, né? Bom, o amor é o sentimento. A caridade é o amor em ação. E eu introduzi a compaixão. E a compaixão é a caridade em ação. E é verdade, né, gente? É verdade. Então vamos lá. Para nós que ainda temos tanta dificuldade em lidar com o amor com a gente mesmo, difícil a gente falar que se ama, né? Não, eu me amo. Difícil. A gente está para aprender. Então, a gente tem essa dificuldade em lidar com amor. Amor com a gente mesmo, amor ao próximo. É muita dificuldade, porque a gente não tem essa extensão desse sentimento, do amor, né? Então, imagina, será que dá para a gente imaginar a extensão desse amor que a gente tem a um criminoso? Criminoso em todos os sentidos, né? Em todos. Também tem variedades, tem classes de criminosos. Mas será que a gente consegue expandir isso para um criminoso? Oh, meu Deus, Jesus, e agora? É demais já, né? E aí, Jesus, o que a gente faz com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Como a gente lida com isso? Por que você jogou isso no nosso colo? Amar os inimigos. Amar os criminosos agora? Oxe, isso é exigir demais, né? A gente só não pode esquecer que Jesus esteve entre dois criminosos e foi executado como tal, como criminoso também. Então, a caridade deve ser aplicada a todas as criaturas do universo, inclusive nesse caso, né, com os criminosos. Porque, como disse Emmanuel, através de Chico, o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Gente, isso aí bateu em mim, me deu tanta vergonha, me deu mesmo. Então, o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. E assim, os crimes dessas criaturas foram expostos, foram revelados. E os nossos? E os nossos delitos escondidinhos? E as nossas falhas veladas que a gente mantém guardadas no nosso interior? Deixa de ser crime? Antes de julgarmos,
a gente tem que se perguntar, será que a mensagem que Jesus deixou para a gente, ela penetrou no nosso ser, no nosso eu, de verdade? Tudo bem, né? É certo retirar essas criaturas, isolar essas criaturas da sociedade, porque eles têm que aprender a conviver. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, da filiação dessas criaturas, aqui em especial dos criminosos. A filiação dessas criaturas é como a nossa. Nós não somos filhos de Deus e eles deixam de ser por conta disso, porque praticam crimes. Nós temos os nossos escondidinhos, eles foram desvendados. E isso a gente não pode ignorar. Ninguém está pedindo para amar, para isso, para aquilo, não é isso. É olhar esses espíritos de uma outra forma, que a gente também não está acostumado. Porque no nosso meio, no meio que a gente convive, não existe isso. Por exemplo, do Sidney, desse amigo nosso que é policial, esse é o meio dele. E mesmo assim ele balança. O nosso meio não é conviver com criminoso. A gente não tem essa estrutura, mas a gente precisa se fortalecer, porque o que mais a gente está vendo é isso, né? Eu li esse trechinho e eu vou ler para vocês, eu achei bem interessante. O amor e as bênçãos de Deus foram repartidas igualmente a todos nós. A única diferença é que uns já tomaram a sua herança e outros nem sabem da herança de Deus. E qual que é a herança de Deus? Na interpretação do autor desse trechinho que eu tirei. É a paz de espírito, é a paz de consciência. Essas criaturas não conhecem essa herança. Nós estamos galgando, adquirindo passo a passo. Essas criaturas, não. Sequer eles receberam um amor em algum canto da vida deles. Né? Por isso que a gente precisa se nivelar como irmãos, para poder sentir um pouco do que eles nunca sentiram. Entender. Essas criaturas, eles não receberam a palavra de Jesus, né? Os ensinamentos. E quando eles forem julgados, o julgamento deles vai ser bem diferente do nosso. Por quê, gente? Porque hoje nós estamos aqui, toda semana a gente se encontra aqui. Nós estamos buscando o entendimento. Então, aqui vale aquele... Nossa, esqueci a palavra. O mandamento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quem vai ter um julgamento de peso maior? O criminoso ou nós? Somos nós, com certeza somos nós. Né? Então, eles falharam, assim como nós falhamos, e como já devemos ter falhado em outras vidas, exatamente pelos mesmos motivos. A gente nunca parou para pensar, né? Que hoje a gente está legal aqui, mas que trastes nós fomos lá atrás? Quantos crimes será que nós cometemos? Então, nós não somos diferentes deles. Nós só tivemos a chance de um embalo melhor que eles não tiveram. E que eles estão demorando para pegar no tranco. E nós estamos tentando pegar no tranco e estamos pegando. Vamos reconhecer. Né? Vamos ser falsos, humildes não, porque não tem que ter isso. Se a gente chegou até aqui sem matar, sem roubar, sem prejudicar o outro, a ponto de levar para alguma situação drástica, eu acho que a gente consegue respirar um pouco melhor, sim. Né? Então, são julgamentos aí diferentes. Eles podem ser mais bem julgados, porque a misericórdia de Deus é tão grande que entende isso.
sente o peso dessas criaturas e o nosso peso. Nós vamos ter que dar mais conta que isso, né? E Deus permite que eles convivam no nosso meio e às vezes em algum meio mais íntimo, né? Um familiar, enfim. Para que nos sirvam de ensinamentos. Eles são peças que nos ensinam a distinguir cada vez mais o bem do mal e tomar partido do bem. E até quando vai ser isso? Até quando os homens não aproveitarem os ensinamentos e não praticarem os ensinamentos. Os homens, nós. Quando a gente aprender isso, não haverá mais necessidade do convívio com essas criaturas tão infelizes. Né? É o que está acontecendo. A gente está caminhando para isso. E o que vai ser dessas criaturas, hein? Se eles não tiverem coragem de mudar um pouquinho a rota deles, não aprendendo, não estudando, não procurando, sequer procurando um caminho onde, de verdade, eles devem saber, dentro deles, que a mudança dói. A mudança dói muito. E ainda mais tendo noção das suas práticas, ele vai ter que enfrentar essas práticas quando ele entender Deus, quando ele entender as mensagens deixadas por Jesus. Então, a mudança aí é doída para eles, né? E normalmente eles caem. Eu sei porque uma época eu morava em Londrina e a gente no nosso centro lá, a gente foi, faz tempo isso, a gente foi para visitar a cadeia. Olha, gente, eu acho que o erro maior de quem vai visitar a cadeia é querer pregar logo de cara. Eles não têm ouvidos para ouvir, nem coração aberto para sentir, mente aberta para encher. Por enquanto, não. Você vai, você sente, você leva um... Cara, vamos lá, olha, os dias estão passando, você está recebendo visitas, olha que legal, eu sei que tem visitas para você aí, vocês estão precisando de alguma coisa? Pasta de dente, essas coisas materiais que é o que eles vivenciam. Começa assim, e numa próxima visita, sabe, vai fazendo a aproximação. E a espiritualidade vai ajudando. Porque chegar e levar a palavra, como colegas nossos fizeram, nossa, eu me senti muito mal. Eu saí dali, para não falar um palavrão, porque imagina onde se viu, né? A gente vai lá levar uma palavra, um conforto espiritual, e eles tratam a gente assim. Como que eles iriam tratar se o dia a dia deles é esse? Eles só conhecem esse vocabulário. Né? Eles não pensam que um dia foram crianças que foram acolhidas, que foram alimentadas. Não tem nada disso para eles. Eles optaram pelo caminho e eles seguem porque eles precisam se reafirmar, porque são espíritos infelizes, devedores ao extremo, destruidores. Você vai levar uma palavra dessa? Não. Você vai levar o teu carinho, a tua prece. Ele está conversando, você mentaliza espíritos, sabe, abnegados ali, acalmando o coração deles, desacelerando os sentimentos, trocando esses sentimentos por sentimentos mais nobres, nem que seja momentaneamente. Abrindo a mente para pensamentos mais espiritualizados, né? Nem que seja naquele momento, por um momento, para a espiritualidade poder agir. E acalmando essa criatura infernizada. Porque eles não estão sozinhos. Eles carregam falanges com eles. Né? Então, eu saí dali, eu falei, eu não quero mais vir aqui nesse lugar, não. Não quero. Eu posso fazer à distância. Eu rezo, eu faço tudo à distância. Meu negócio é fazer à distância. Porque eu consigo canalizar. Não sempre, né? Mas quando eu me comprometo, eu consigo.
Então foi assim que eu larguei esse trabalho, fui fazer um outro. Teve quem continuou, tiveram alguns sucessos, mas muita mágoa, muita infelicidade concretizada ali, né? Então, essas criaturas que não quiseram saber de lição nenhuma, para onde eles vão? O que vai ser deles? Né? Eles serão dispersados nos mundos mais inferiores, mais primitivos, de acordo com suas tendências, que é o que já está acontecendo, né? Já vem acontecendo há um tempo. Essa peneira já está sendo feita. E a nós? O que resta a nós? É isso. É trabalhar a nossa mente para lembrar da filiação. Se a gente sabe rezar, é rezar. Coisa que a gente já sabe, eles não. Eles não. É vibrar energias de conscientização. Se eles começarem a conscientização de que eles, saindo dali, eles podem ter. Porque esse Deus é tão misericordioso e justo que não vai deixar de faltar uma oportunidade cruzando o caminho deles. Sempre vai ter alguém melhor do que eu de oferecer ajuda para eles. E que eles tenham o coração amolecido para isso. E que mudem. Então, a nossa força é a nossa oração. É o nosso pensamento em vibrações mais altas, né? Difícil seria, né, agir como Jesus. O que Jesus faria? Ô, meu irmão, vem cá. Meu irmão, força. Eu posso te ajudar? Bom, primeiro não. Primeiro ele pegaria nas mãos dessas criaturas. Né? Pegaria nas mãos, jogaria o seu olhar terno, o seu olhar difícil de encarar. Mas ele jogaria nessas criaturas. E quanta energia ele estaria jogando ali. Ele se aproximaria e daria uma ajuda qualquer, que para ele não precisaria muito. Nós sim, né? E aqui entra um outro mandamento. Pai, perdoa essas criaturas. Eles não sabem o que fazem. Eles sabem. A gente, com todo o estudo que a gente está adquirindo, a gente não se pega fazendo vários deslizes. A gente não tem vários deslizes. Depois se arrepende? Tá bom. Vamos tentar de novo. Eles não. Dá para entender a vida deles como é? Mas eles são nossos irmãos. E ponto final. É simples assim. Então não vamos, vai. O cara tem que apodrecer mesmo na cadeia. Jamais nós não podemos nos permitir a julgar, a apontar, a falar. Reza. Se não consegue rezar, canta. Essas músicas aqui do Léo servem para isso. Qualquer coisa que a energia de Deus possa atingir, porque atinge. Atinge. Né? Nós não faríamos isso que Jesus fez, de jeito nenhum. Mas orar, como eu falei, vibrar para essas criaturas, mandando para eles boas energias, para eles terem lucidez, né? Quebrar essa carapaça que eles já construíram, quantas camadas aí uma em cima da outra, né? E a gente pode e deve fazer isso, porque dependendo da nossa sinceridade, dependendo da nossa real intenção, esse ato vai chegar nos seus corações, vai tocar os seus corações e as suas mentes, sim, levando-os a um dos mais dolorosos sentimentos que tem, que é o arrependimento. E se a gente conseguir, a partir daí, eles vão recomeçar. E é esse o nosso objetivo com essa mensagem de hoje. Então, por isso o amor, por isso a evolução, a caridade, a compaixão. São sentimentos que derretem qualquer carapaça. Qualquer. Só que quando a gente for vibrar para essas criaturas, não ficar muito ligado, né?
mas nas nossas preces em qualquer momento, sim, e fazer como se fosse um fluxo de energia saindo e envolvendo essas criaturas, para que pelo menos por um tempo, nem que seja curto, eles possam ser isolados para a espiritualidade pronta que está para atuar neles, melhorando os seus sentimentos, os seus pensamentos, para que eles encontrem um caminho melhor, assim como nós tivemos a oportunidade de encontrar. Tá bom?